Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje é um vídeo muito especial. Não sei se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo, mas às vezes que eu postei algum vlog aqui, vocês vão ter que ignorar que hoje tá muito barulho de obra aqui no fundo, então relevem. Às vezes que eu postei vlog aqui, recebi alguns comentários falando que gostavam de saber um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia, enfim. Então hoje eu trouxe um vídeo muito especial, que essa ideia de trazer esse vídeo surgiu porque hoje minha mãe me deu duas fotos que me fizeram pensar duas coisas. A primeira delas é essa foto aqui. Não sei se tá dando pra ver tão bem no vídeo, mas sou eu pequenininha e essa foto prova que eu sempre fui piruinha. Olha o look! Eu sempre gostei de moda, desde que eu me lembro, assim, eu pegava as coisas da minha mãe, saía andando de salto alto, ficava olhando o armário da minha avó, sempre gostei. E a segunda foto é essa aqui, também sou eu pequenininha. Tá dando um pouco de reflexo, calma, acho que assim dá pra ver melhor. Também sou eu pequenininha, fingindo que eu tava pintando um dos quadros da minha avó, que prova que eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar. Então hoje eu vim mostrar pra vocês alguns dos meus desenhos, das minhas pinturas, que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, não sei nem se eu já falei aqui no canal que eu gostava de pintar. Então, para começar esse vídeo, eu queria contar um pouquinho sobre minha avó, minha mãe, que são as minhas inspirações artísticas. A minha avó, a mãe da minha mãe, sempre foi uma inspiração para mim, porque eu não sei, eu acho que eu sou muito parecida com ela. A minha avó era toda artística, gostava de musical, gostava de música, gostava de arte, gostava de pintar, assim, gostava de filme. Eu acho que muito dos meus gostos são parecidos com a minha avó e até influenciados pelos gostos da minha avó. A mãe da minha avó tinha uma confecção ela era costureira, ela tinha uma confecção há muitos anos atrás. Vou contar a história do jeito que eu lembro. Se vocês gostarem, quiserem saber mais, eu peço pra minha mãe contar pra saber um pouco mais. Mas eu sei que a mãe da minha avó tinha essa fábrica, essa confecção de cinto, ela costurava, ela fazia vestidos super elegantes, super bonitos, então ela já mexia com moda. Minha avó não seguiu a carreira da moda, mas ela era pintora, ela pintava maravilhosamente bem. A casa da minha mãe tem muitos quadros da minha avó, então se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo, fazendo um tour pelos quadros dela, porque tem quadros muito lindos, ela era muito habilidosa, só um pouco puxa-saco, talvez, mas ela realmente pintava muito bem, e eu sempre achei isso demais, assim, eu lembro de muito pequenininha, eu ver minha avó pintando e eu ficava perturbando lá que eu queria pintar, que eu queria desenhar, se ela não me emprestava uma tela, se ela não me dava aula, eu ficava lá buzinando na orelha da minha avó. E teve uma época, quando eu era maiorzinha, que ela até chegou a me dar algumas aulas, minha avó pintava tela. E ela tentou me ensinar algumas coisas, eu aprendi, mas eu sempre gostei mais de papel do que tela. Minha mãe também pintava super bem, pinta super bem. Faz tempo que ela não pinta, inclusive mãe, se você estiver vendo esse vídeo, acho que você deveria voltar a pintar porque você pinta muito bem. E minha mãe, ela é super perfeccionista, então tudo que ela faz muito bem feito. Tem também lá na casa dela alguns quadros dela, então se vocês quiserem eu posso mostrar isso numa parte 2. E tem quadros meus, assim, pequenininha, de quando eu perturbava muito minha avó pra me emprestar uma tela, que daí ela me emprestava uma tela e eu fazia meus rabiscos também. Tem tudo isso na casa da minha mãe, então se você quer ver, comenta aí pra uma parte 2. Hoje eu vou mostrar o que tá aqui em casa. Então minha avó sempre me influenciou muito com isso, minha mãe também gostava, mas eu lembro que eu via muito minha avó, porque eu ficava muito com a minha avó, então eu lembro que ela tinha o ateliê dela e eu sempre queria mexer em tudo que tinha lá. Nossa, meu olho brilhava com aquele monte de cor, pincel, tela, e eu sempre gostei de desenhar. Minha mãe fala que eu, muito pequenininha, já desenhava, já fazia assim, círculo redondinho, muito criança mesmo. E eu lembro que quando eu ia com a minha mãe ao mercado e ela deixava escolher alguma coisa, às vezes eu ia com ela e ela falava, pode escolher alguma coisinha pra você. Eu lembro de sempre querer aquele caderno fininho de desenho, sabe, de criança. Sempre que a gente ia, eu queria um caderninho de desenho, porque eu gostava muito, era um super hobby.
E também, gente, na época que eu era criança não tinha Netflix, YouTube, celular, né? Então, meu negócio era brincar de boneca e desenhar. Então eu lembro que tinha muita coisa de desenho. Eu nem tenho mais esses cadernos, essas coisas, porque também tinha muito rabisco, né? Que eu era muito criança. Mas na casa da minha mãe deve ter alguma coisa de desenho de quando eu era menorzinha. Mas, então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E quando eu fui fazer faculdade de moda, que daí juntou o lance do desenho, o lance da moda. Eu gostava muito de fazer meus desenhos assim Gente, nossa, eu tô muito entretida com o cara subindo no telhado. Não tô nem conseguindo disfarçar. Então, eu sempre gostei de desenhar pessoas vestidas pra eu criar alguma coisa de roupa. Essas duas paixões sempre ficaram meio unidas, porque eu sempre gostei de desenhar pessoas. Vocês vão ver pelos desenhos que eu vou mostrar, que sempre são desenhos de pessoas, onde eu posso caprichar nos detalhes de roupa, de acessório. E depois eu fiz algumas outras coisas, mas a maior parte dos desenhos desde sempre foram pessoas. E então, quando eu comecei a fazer faculdade de moda, eu tive aula de desenho e aprendi algumas técnicas de pintura lá também. E gostei muito de aquarela, que é o que eu mais pinto até hoje. Eu até faço alguma coisa com lápis de cor também, mas muito mais com aquarela. Nunca me dei muito bem com tela e tinta óleo, igual minha mãe e minha avó, que fazem maravilhosamente bem. Mas, não sei, eu pintei pouquíssimas telas, assim, depois de grande, e eu prefiro aquarela, eu gosto desse estilo meio borradão, meio abstrato, então é o que eu costumo fazer mais. Que mais que eu tinha pra falar pra vocês? Ah, eu tenho um quadro aqui da minha avó, nossa, eu tenho um carinho gigante por esse quadro. É um quadro muito antigo, tá sem moldura. Tem outros que ela fez que são muito mais bonitos, eu tenho certeza que vocês vão achar outros muito mais bonitos, mas esse tem um valor muito sentimental, muito especial pra mim, porque ela pintou a casa que eu morava quando eu era criança. A gente morava num sítio, assim, numa chácara, e ela pintou essa casa e minha avó amava orquídea, amava. E em volta dessa minha casa tinha um monte de orquídea. Orquídea, gente? Não é orquídea. Tô falando besteira, não é orquídea, é hortênsia. Orquídea é aquela que fica... É uma só em árvore, né? Hortênsia, que é uma flor bem cheia. Vou deixar aqui do lado pra vocês a foto de uma hortênsia. Eu vejo essa flor, eu lembro da minha avó. E na casa que eu morava quando eu era criança, tinha um monte de hortênsia na frente. E essa é a tela. Então, como eu falei pra vocês, é um quadro simples, nem se compara aos outros que ela fazia, mas é um que tem um valor muito especial pra mim, que é a casa que eu morei quando eu era criança. Aqui tem as plantinhas na frente. Nossa, me dá muita saudade de lembrar disso, porque foi um tempo gostoso. Então, esse aqui é um dos quadros da minha avó. Eu acho que ela fez tanto porque ou eu, minha mãe ou alguém devia estar pedindo, que não tá nem assinado, ela sempre colocava a data, colocava moldura. Então esse aqui não é um dos profissionais, mas eu acho lindo. Eu ainda quero botar uma moldura que combine com a minha casa e colocar aqui em casa, porque é muito especial pra mim. Então agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu fiz. Eu vou primeiro deixar umas fotos passando aí do lado, de coisas que eu não tenho mais o papel. Quer dizer, deve estar na casa da minha mãe, né? Mas eu não tenho mais o papel. Foram coisas que eu fiz na faculdade, alguns trabalhos que eu entreguei ficaram na faculdade mesmo. Mas, então tem aqui no começo esses desenhos com lápis grafite que a gente tinha que completar o outro lado da figura para aprender um pouco de sombra e luz. E, nossa, eu lembro que foi muito difícil fazer isso. No começo foram... assim, aulas bem no começo da faculdade mesmo, e eu lembro que eu achei que ficou maravilhoso isso que eu fiz, porque foi muito difícil, eu não estava acostumada com isso de sombra e luz, então esses desenhos foram daquela época. Aqui tem alguns desenhos que foram feitos já com aquarela na faculdade, então primeiro podem ver que os meus desenhos tem essas três crianças. Eles eram pintados mais certinhos, assim, dentro da linha, sem muitas interferências. E depois eu comecei a fazer umas coisas mais loucas, depois que eu aprendi, porque a gente sempre tem que aprender primeiro a técnica correta e depois você faz o que você quiser. Então, depois eu comecei a aprender esse borradinho e eu me apaixonei, assim, todos os meus desenhos tem esse borradinho, essa tinta respingada, assim, essa coisa mais imperfeita que eu gosto muito, acho que fica
muito charmoso. E esse foi um quadro de reprodução que a gente fez na faculdade e foi a primeira vez que eu olhei e falei, nossa, ficou muito legal, sabe? Porque antes, eu acho que eu sou muito crítica comigo mesma, então eu fazia alguns desenhos e eu nunca achava que estava tão bom. E esse foi o primeiro desenho que eu lembro de olhar e falar, nossa, tá muito legal. E eu não lembro qual é o artista, né, porque é uma reprodução, não foi um quadro que eu criei. Se até alguém souber, me deixa o nome aí que depois eu posso colocar em um próximo vídeo o original. Mas a gente tinha que pegar uma aquarela e reproduzir. E eu achei lindíssimo esse desenho. E eu fiquei muito feliz que eu consegui reproduzir. Então eu acho que foi a primeira vez mesmo que eu pensei, nossa, eu gosto muito disso, dá pra ficar bem legal. E depois, óbvio que eu fiz mais algumas coisas, vou deixar passando algumas coisas aleatórias, coisas de aquarela, coisas de desenho, coisas de canetinha. E trouxe algumas coisas que eu tenho aqui em casa pra mostrar pra vocês. Nem todas têm data, mas, ó, primeiro tem esses quadrinhos que eu fiz quando a gente morava no apartamento antes dessa casa. E a gente tava tentando decorar e eu fiz uns quadrinhos pra colocar no meu quarto. O primeiro deles foi esse aqui. Como eu falei pra vocês, sempre gostei de fazer croquis de moda, dar uma pirada nas roupas. E esse aqui é um deles. E eu coloquei nessa coisa de papelão mesmo, só pra dar um aspecto de quadro. Teve esse aqui também. Não sei se dá pra ver tão bem no vídeo, porque ele é clarinho. É tipo um casaquinho de pelo. Tô precisando trocar, né? Por uma moldura de verdade. Esse aqui já é mais o estilo atual das coisas que eu gosto de desenhar, assim, mais borradão, mais abstrato. Esse aqui eu gostei bastante dele. Ele tá um pouco desbotado, porque eu não guardei tão bem, não coloquei um vidro por cima. Mas eu gostei muito dele. E eu acho que foi um dos primeiros desenhos que eu fiz depois que eu era casada já. E eu lembro que o Bruno amou esse desenho. Ele falou, nossa, vamos pendurar esse desenho em casa. Ficou super legal. Então eu também gosto muito dele. Tem alguns outros que eu tinha feito pra colocar no closet, que são coisas de maquiagem. Então aqui tem uma máscara de cílios. Aqui eu tentei desenhar algumas maquiagens que eu tinha. E eu não sei se dá pra ver, mas eu joguei glitter também, então ele brilha. Isso aqui é de 2017. Tem a data aqui atrás. Esses aqui, 2017. Tem também esse aqui da mesma época. Isso tudo eu fiz porque era pra fazer um triozinho assim pra colocar na parede do closet. Mas acabei nunca colocando, eu guardei junto com os outros desenhos. Teve também essa bailarina aqui. Essa aqui não tem data, mas deve ser mais ou menos da mesma época. Esse aqui eu fiz já nessa casa pra colocar também. Vocês podem ver que eu faço planos de colocar muitos quadros na casa e depois eu vou esquecendo. Mas esse aqui também eu tinha feito pra colocar no closet, que é uma lavanda. Eu amo lavanda, amo, amo, amo. Acho lindíssimo. E essa aqui era pra enfeitar, mas eu não coloquei. Esse aqui eu acho que é um pouco mais antigo, que é um Diddle, que é um ratinho alemão. Quando eu era criança eu estudava em um colégio alemão. Então eu tinha esse ratinho lá e nossa, eu adorava esse ratinho. Eu tinha 2 de pelúcia. E eu colecionava papel de carta, eu tinha muito papel de carta do Diddle, então era um ratinho que eu aprendi a desenhar quando criança, porque ele tem linhas fáceis de copiar, então tinha muito desenho do Diddle por aí nas minhas coisas. Esse aqui eu terminei de pintar, tem até um rascunho aqui que eu nunca terminei, ó, outro Diddle. Mais um croquis de moda, e aqui as coisas mais recentes, então... Tem aqui um Luigi. Olha o Lulu. É que ele foi tomar banho, ele não está aqui para vocês compararem, mas a carinha mal-humorada do Lulu. Tem o Banzé. Um Banzé bem abstratão, diferentão, narizinho rosa. Falta o Tobias, porque esses dois eu fiz antes do Tobias chegar. Então a ideia também era fazer um trio para colocar os 3 doguinhos. Aqui já tem os 3, ó. Então a ideia era pra ser eu com os meus 3 doguinhos. Esse aqui foi de 2021, o ano que o Tobias chegou.
Ou ele chegou em 2020, sou muito ruim com data, não lembro. Aí aqui as coisas mais recentes, eu tava fazendo alguns quadros da Alice. Então aqui o chapeleiro, esse aqui é de 2021 também. Durante a pandemia eu pintei bastante coisa. Pra mim era um jeito de relaxar bastante, então vou mostrar mais de perto. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer coisas que precisem de muitos detalhes, assim, na roupa, no cabelo, ó, o chapéu, o manchadinho, que eu acho um charme, que é aquilo que eu tava falando pra vocês, que as coisas são manchadinhas, não é aquele desenho todo pintado certinho dentro. Tem essa aqui, que é a Rainha de Copas. Eu pintei a Alice porque eu gosto da estética, porque nunca foi um filme assim que, nossa, sei tudo, assisti muitas vezes, eu lembro de assistir a Alice assim, tipo, uma vez, 2 vezes, não é um negócio que eu assisto muito, mas eu amo essa estética e eu achei que ia ser algo que eu gostaria de pintar e realmente foi. Essa aqui já tem bastante detalhe também, tem o manchadinho do cabelo, os detalhes do olho, gostei bastante de fazer esse olho, inclusive. A boca e tem a roupa também, então esse aqui é um dos meus xodós, eu gosto muito dele. E pra terminar, o que eu tenho aqui comigo pra mostrar pra vocês, esse tá até no bloco ainda, nem tirei, que foi o último que eu fiz, que é um Willy Wonka. Deixa eu tirar aqui pra mostrar mais de perto. Então aqui pra vocês verem o chapéu, ele é xadrezinho, aqui o rosto e a roupinha dele. Eu gosto dessas coisas diferentes, assim, um cabeção, um corpinho, sabe? Não gosto de nada muito realista. E essas são as coisas que eu tenho aqui em casa. Não sei se tem mais, depois eu vou dar uma procurada. Mas espero que vocês tenham gostado muito de ver o vídeo. Foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, assim, que tem um valor sentimental. E se vocês quiserem, eu posso mostrar lá as coisas que tem na casa da minha mãe. Então, se você curtiu esse conteúdo, comenta aí embaixo se você quer uma parte 2. Se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais, corre lá pra me seguir no Instagram, no TikTok. Eu mostro bastante do meu dia a dia por lá também. Então, me acompanhem por lá, tem muito conteúdo. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste, que você fique por aqui e já aproveita para maratonar que tem bastante conteúdo, 3 vezes por semana, tem vídeos novos de segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo, então fiquem de olho. E se você me acompanha até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, isso me ajuda muito no crescimento do canal, estamos quase nos 16 mil, então eu conto muito com você e te espero no próximo vídeo.